Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs que acompanham também de casa pela rádio web Tempo Novo, pelo Instagram da paróquia. Oi, tem quantas mil pessoas? 15 mil? Oi. Hoje a igreja celebra a solenidade de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Quem são Pedro e Paulo? É até nome de pessoa, né? Nome composto, né? A pessoa não bota, né? Pedro Paulo, né? Não bota Paulo Pedro, mas Pedro Paulo tem, né? Pedro. Quem é Pedro? Pedro era pescador, era um homem rústico, um homem que levava quase o dia todo, ou quase todos os dias, sol na cabeça, tinha os miolos muito quentes. Pedro não era estudado, Pedro era o homem da pesca. Era um homem verdadeiro, mas era um homem rústico. Era um homem do trabalho. E quando Jesus faz a pergunta, e essa pergunta ela é muito importante para entendermos o Evangelho de hoje, Jesus está reunido com os discípulos, 12 apóstolos, e pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse: tudo bem, isso tudo que o pessoal fala é da boca para fora, né? A gente não tem essa mania, né? De falar, comentar, né? A gente tem essa mania também, né? De falar dos outros da boca para fora. Às vezes nem conhece a pessoa, já tece comentários, não tem, né? Menos aqui no Araturi, graças a Deus. Só lá em Osasco, o pessoal de Osasco. Só, né? Lá na Jurema. No Metrópole. A menina nunca mais veio para cá. Ela é da Pascom agora, na paróquia dela, a Mazé. Pois bem, aí Jesus diz assim para os 12 apóstolos: e para vocês que andam comigo, que estão sempre comigo,
que me ouvem, para vocês, quem sou eu? Isso aqui é muito importante. Nós estamos aqui conversando a partir do Evangelho sobre Pedro e Paulo. Estamos aqui primeiro em Pedro. E para vocês, pergunta Jesus, quem sou eu? Pedro, que até então era Simão, filho de Jonas, responde em nome dos outros apóstolos: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pedro falou exatamente quem é Jesus. Falou quem é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, o Messias esperado pelo povo de Israel. Agora vem algo muito interessante. Jesus diz para Pedro, que até então é Simão: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano, nem a carne, que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem revelou a Pedro, e Pedro falou em nome dos outros quem é Jesus, foi o próprio Pai do céu. Não foi nenhum homem, não foi nenhuma pessoa, foi o próprio Deus Pai. E aí Jesus continua: E eu te digo que tu és pedra, e eu te digo que tu és rocha. Pedro, do latim significa, Petrus, significa pedra, ou do grego, Kéfas, ou Cefas, rocha, pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Qual é a pedra a qual Jesus se refere? Qual é a rocha a qual Jesus se refere? Não é a pessoa de Pedro, mas é a fé de Pedro. Pedro é um homem da fé, e o que ele fala, o que ele falou, que veio do Pai, é a fé apostólica, é a fé católica, é a fé da igreja. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse sobre esta fé de Pedro, aquilo que ele acabou de falar. Jesus diz: construirei a minha igreja. Lá na frente, depois eu continuo este evangelho, quando Jesus, já ressuscitado, aparece para os apóstolos, Jesus tem um diálogo com Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? O que é que Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Pedro é aquele que Jesus vai colocar à frente da igreja, essa igreja que ele acaba de fundar sobre a fé de Pedro. Pedro não é o dono da igreja, Pedro não é o fundador da igreja, o rebanho, a igreja não é de Pedro, mas Jesus entrega a Pedro. E outra passagem vai dizer: essa é a missão de Pedro, esta é a missão dos sucessores de Pedro, que nós chamamos de Papa. Jesus vai dizer em outra passagem: Pedro, Satanás, o termo é este, que está lá na Bíblia, pediu para te peneirar. Ora, todo mundo sabe que peneirar é, colocar ali a prova.
E eu rezei por ti, diz Jesus, para que quando você for firme na fé, confirme os irmãos na fé. E qual é a fé? Esta que Pedro acaba de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí, meus amados irmãos, que a resposta, que a pergunta que Jesus faz é respondida: quem sou eu para vocês? Só pode dizer quem é Jesus aquele que recebeu do Pai a resposta. E foi Pedro. Em nome dos 12, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta fé, a tua fé, eu construirei a minha igreja, Jesus faz outra coisa, uma promessa: eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave na Bíblia, né? Clave do latim significa autoridade, poder. O que tu ligares na terra será ligado onde? O que tu desligares na terra será desligado onde? No céu. E as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Não. Quem é a rocha? A fé de Pedro, a nossa fé. Pedro é o primeiro que professa. Por isso ele vai ser, né, em Jerusalém, aquele que vai fundar a comunidade cristã de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, prometida ao povo de Israel. Esta fé, a nossa fé católica, ela é fé apostólica. Por isso a nossa igreja se chama católica e apostólica. É este o alicerce. É isto que nós cremos. A fé de Pedro, a fé dos apóstolos, que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Filho de Deus Pai. Este é Pedro. E sobre a fé de Pedro, Jesus funda a igreja. Queridos, a gente tem que respeitar, dialogar com quem crê diferente da gente. Com quem crê diferente da gente. Respeite todo mundo que não é católico. Amém? Respeite. Se der para dialogar, dialogue. Se der para fazer um momento de oração juntos, faça. Mas a gente não pode negar a nossa fé. Amém? Não podemos. Porque essa fé é rocha. Essa fé é verdadeira. Essa fé é a fé que sustenta a igreja. Por que a igreja hoje está vestida de vermelho? Porque Pedro e Paulo deram a vida, deram sangue por causa dessa fé. Isso não é brincadeira. Você não pode ser católico hoje e amanhã ser outra coisa. Você não pode estar aqui na missa rezando, professando a sua fé, e amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ser outra coisa, para quando for no domingo que vem vir de novo para a igreja. Não, querido. A sua fé é a fé de Pedro, é a fé dos apóstolos. E não tem poder humano de Jesus que possa destruir esta fé, que possa destruir essa igreja. Por isso é rocha. Por isso é rocha. Por isso é pedra. Ah, eu acho que eu não vou ser mais católico, estou decepcionado. Hoje o pessoal se decepciona muito rápido, né? Não é assim. Hoje o povo é muito sensível. Você não pode dar um carão que a pessoa: oh meu Deus, o meu mundo acabou. Você não pode fazer uma exortação que a pessoa diz: oh, eu não gosto disso. Não é assim? Meninos estão tão carinhosos hoje. Não é assim?
Sabe por que nós estamos hoje de vermelho? Porque Pedro e Paulo e os outros apóstolos deram sangue por esta fé. Por esta fé que você crê. Você crê em Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Salvador? Ele é o Filho do Deus Altíssimo? Pois por esta fé, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro deu a vida. Quem é Paulo? O apóstolo Paulo foi degolado em Roma por causa dessa fé. E ele diz hoje para nós, através da sua segunda carta a Timóteo: caríssimo, cheguei o tempo de eu combati o bom combate, guardei a fé. Está preparada para mim a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, mas não só a mim, a todos que também professam a mesma fé. E Paulo está dizendo para Timóteo exatamente da prisão. Ele está preso quando ele escreve essa carta lá em Roma. Está chegando o meu dia de partir deste mundo, e eu guardei a fé. Paulo fez 4 grandes viagens pregando esta fé, fé de Pedro, fé dos apóstolos, a todos os lugares que ele pôde ir. Ele sofreu naufrágio, foi açoitado, foi apedrejado, traíram ele, quiseram matá-lo de várias maneiras, e ele firme, por causa dessa nossa fé católica e apostólica. E muitas vezes, o que é que acontece conosco? Eu não gosto mais de ser católico, você da acolá. É ou não é assim? Gente, essa fé é derramar o sangue. Derramar o sangue por causa desta fé. E ela continua de pé, essa igreja, porque Jesus fez essa promessa, que ninguém, nem o diabo, nem o cão, poderia destruí-la. Ninguém pode, porque ela é construção de Deus. Mas quem quer ser fiel a esta fé de Pedro, de Paulo, quem quer ser fiel à fé católica e apostólica, tem que também suar sangue. Porque não é fácil ser católico, não. Católico de verdade é muito atormentado. É ou não é? De manhã, de tarde, de noite, até quando está dormindo. Sonha até com capeta. É verdade. Porque Deus não quer que você seja fiel. Deus não quer que você... Deus quer. O diabo não quer que você seja fiel. O diabo não quer que você seja católico. O diabo quer que você seja qualquer coisa, menos da igreja que Jesus funda sobre a fé de Pedro. Ele não quer, porque nesta fé você tem tudo que é de arma espiritual para combatê-lo. Tem os sacramentos, tem a confissão, a eucaristia, a crisma, o batismo, a unção dos enfermos, o matrimônio, a ordem. E o diabo não quer. Temos Nossa Senhora. Não existe criatura mais para odiar Nossa Senhora do que o diabo. Não quer que você reze o terço. Ele não quer que você seja católico. Por quê? Porque esta fé católica é a fé fundada por Jesus sobre a fé de Pedro. A nossa fé. Então não é fácil ser católico. Não é fácil ser cristão católico. Porque você tem uma única fé. Você é católico lá em Osasco, é católico aqui na Jurema, é católico lá nos Estados Unidos, é católico em qualquer lugar do mundo que você for. É ou não é? É. É a mesma fé de Pedro. Essa é a missão do Papa. Confirmar na fé, na mesma fé de Pedro, a igreja. Por isso hoje a gente reza pelo coitado do Papa Francisco, que é tão perseguido.
mas é um homem também firme. É um homem de fé, de fibra. É um homem corajoso. E muitas vezes nós brincamos com a nossa fé católica. A gente acha que ser católico é só um detalhe. É não, querido. É a tua passagem para o céu. Amém? Ser católico é a tua passagem para o céu, porque é a fé de Pedro. Jesus diz, não é fé de homens, com todo respeito, mas a nossa igreja não é de igreja fundada numa esquina, numa loja, numa garagem, não. Ela é fundada sobre a fé de Pedro, que derramou sangue por causa dessa fé. Você deveria bater no peito e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu participo da mesma fé apostólica de Pedro, de Paulo e dos outros apóstolos. Aquela fé, Senhor, que te reconhece como o único Senhor e Salvador da humanidade, o Filho do Deus vivo. Amém? Então celebrar Pedro e Paulo é muito mais do que celebrar a vida deles dois, mas o que os dois significam. Pedro, o homem da fé, da autoridade dada por Jesus, e Paulo, o homem da palavra, o missionário. Se a oratoria existisse na época de São Paulo, ele tinha chegado até aqui, tinha vindo ali pelo mar da... Como é o nome ali? Cumbuco. Tinha feito uma paradinha ali para tomar uma água de coco e chegado até aqui. Porque eles andavam, a maior parte era de barco, andavam não, né? Navegava, era de barco. E se você é católico, quem é católico aqui, diga eu. Está mais fraco do que o Bahia, que perdeu de 3-1 para o São Paulo. Meu São Paulo. Tem ele aqui, o Lucas, é de São Paulo. Eu perguntei qual era o time que ele torcia. Ele diz assim, nenhum, a partir de hoje eu já batizei, São Paulino. Não é não, Lucas? É, isso, muito bem. Quem é católico, diga assim, eu. Não foi nem a carne e nem o ser humano que te deu esta fé, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja católico ontem, hoje e amanhã e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas bem forte para Jesus.